Aleluia, porque tem muitos, aleluia, escolhendo, aleluia, pelo que tem. Tem muitos separando e ungindo, porque o homem, aleluia, muitas vezes, aleluia, tem poder aquisitivo financeiro, aleluia, mais só que os céus não. Quando o céu olha para a terra, pode passar Abinadab, pode passar Samar. O profeta Samuel disse a esse, o primogênito, e Deus olha e disse: não, tu está olhando para a estatura, para o tamanho, para a formosura, mas quando eu olho para ele, eu olho para dentro do coração dele. Quando eu vejo escolher alguém, ele é um escolho pelo cabelo, ele é um escolho pela veste que ele usa, ele não vai escolher ele, aleluia, pelo terno, pelo sapato, pelo carro que ele tem na garagem, não. Pode chegar aqui, pode ser a pessoa mais humilde, mas se tiver o coração voltado, se entregar verdadeiramente para Deus, Deus vai operar, Deus vai usar, Deus vai levantar e Deus vai fazer a obra, meu amado. Porque se nós fôssemos ser escolhidos à vista do homem, talvez nós não estaríamos aqui. Mas Deus, ele não escolhe pelo que você tem, mas sim pelo que você é na presença de Deus. E o interessante é que no decorrer do Velho Testamento nós vamos observar que todas as vezes que Deus precisava de um homem, aleluia, todas as vezes que a nação de Israel estava longe de Deus, estava sendo escravizada, Deus ia lá e dizia: ó, vou usar, aleluia, um ventre, eu vou usar um filho que sabe que vai nascer. E o anjo chega a Manoá e diz: ó, a mulher de Manoá, ó, Israel está sendo oprimido, mas só que vai nascer um do ventre, e ele será narizeu de Deus, ele será grande diante dos homens, ele vai livrar a nação de Israel dos filisteus. E o interessante é que Sansão nasce com esse propósito, a qual o próprio Deus fez para ele. E a palavra do Senhor diz que todas as vezes, Juízes 13, 14 e 15, todas as vezes que Sansão precisava, aleluia, de ter força, precisava de ter um livramento dos seus inimigos, o Espírito de Deus vinha sobre ele. Ou seja, outra tradução, impelia sobre ele. Não entrava, mas vinha sobre ele. E quando o Espírito de Deus vinha sobre ele, ele tinha força para livrar, aleluia, para sair das garras dos seus inimigos, fechar a cidade de Gaza. Mas a palavra diz que ele toma o portão daquela cidade, porque o Espírito de Deus se apoderou dele, aleluia. Então ele, aleluia, estava no áudio. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava sobre a vida dele. Não era ele que tinha, não era ele que podia, mas ele estava vivendo uma promessa do céu, a qual Deus tinha concretizado na vida dele. E o que eu acho interessante é que um dia ele sobe para casa, a palavra diz que ele vai com a sua mãe e com o seu pai, vai, aleluia, com essa mulher estrangeira, a qual Deus disse: não casa com mulher estrangeira. Ele começa a sair do propósito de Deus, e no caminho que ele vai, a palavra diz que vê um leão, ele rasga aquele leão no meio. Por quê, pastor? Porque o Espírito de Deus estava sobre ele. A palavra do Senhor diz que ele mata aquele leão, ele vai, e quando ele volta, ele vai, aleluia, até onde aquele leão, e a palavra do Senhor vai dizer que havia ali mel, e ele toca naquele cadáver. Deus disse: não toque nada imundo, mas primeiramente, para subir ele vai pelo caminho, mas a palavra diz que quando ele volta, ele deixa o caminho. Se deixar o caminho, aleluia, pode ter invenção, mas não tem autoridade, não tem visão do céu, não tem profecia, o céu se abre. Entenda uma coisa: se prega muito, se canta muito, recebe para dentro do céu. Se a agenda está cheia, não é pela eloquência do homem, não é pela sabedoria humana, porque a sabedoria do homem para Deus é loucura, aleluia. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer: quando eu fui ter converso, eu fiz em palavras persuasivas e de sabedoria humana, mas eu fui em demonstração de poder e do Espírito, para que a vossa fé não apoiasse, aleluia, na sabedoria do homem, mas no poder de Deus. Ele deixa o caminho, e quando ele deixa o caminho, ele começa a perder. Quando ele deixa o caminho, ele começa a perder a intimidade com Deus. Quando ele deixa o caminho, ele começa a perder o Espírito Santo. É por isso que Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Se Deus está te honrando, continua no caminho. Se Deus tem promessa na tua vida, continua no caminho. Não saia do caminho. Os pratos podem vir, não sai do caminho. Você tem promessa de Deus, a promessa maior, aleluia, maior do que as promessas do mundo, porque a palavra diz que as concupiscências do mundo vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanecerá para todo sempre. Eu estou pregando para a igreja nessa parte que tem promessa de Deus, e eu quero te dizer, a promessa de Deus está de pé na tua vida. Eu quero te dizer, Deus não esqueceu dela. Fica na posição, fica tranquilo, porque no tempo de Deus vai se cumprir na tua vida. Vai se cumprir. Vai se cumprir. E o que é que nós necessitamos, pastor? Hebreus 10:36, necessitar de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Vamos encerrar então. Quando ele deixa o caminho, que ele toque cadáver, que ele toque bebida, ele sai debaixo, aleluia, do que Deus tinha ordenado. Aleluia. O que vale na tua vida é a palavra de Deus. Quando Saul rejeita a palavra de Deus, em 1 Samuel capítulo 15, em 1 Samuel capítulo 26, o profeta vai dizer: porque tu rejeitaste a palavra do Senhor, o Senhor também te rejeita hoje como rei sobre Israel. Oh Jesus, nós não podemos rejeitar o que Deus decreta na nossa vida. A palavra de Deus é a bússola de nós ir para o céu. É a palavra de Deus que é a sustentação de você estar de pé. Pastor, me prova. Jesus disse: todo aquele que ouve a minha palavra e a pratica, eu assinalo-ei o homem prudente que edifica a casa na rocha. Casa na rocha quer dizer sustentação. Casa na rocha quer dizer vem o vento, vem a tempestade, mas a casa está firme porque ela está alicerçada.